Cara, tem um outro assunto, cara. Vou mudar o jazz. Vou mudar o jazz aqui para um assunto também delicado e que tem gente perguntando, que foi o desabafo do PG ao vivo em relação à bebida, cara, que viralizou e eu tenho certeza que foi algo muito difícil também pra ti, né, PG? Olha, Duda, naquele momento ali, eu te confesso que não foi. Teve uma época que eu evitava falar sobre isso, sobre a minha relação com a bebida, porque eu sou alcoolista mesmo, mas não porque... Se a gente conversasse, tu que é meu amigo, eu falaria normalmente sobre isso, mas eu evitava falar publicamente porque a gente tem, né, Kelly, um certo receio de virar notícia como jornalista, né? Entendi. De a gente tirar o foco do interesse público e colocar o foco na gente. Isso é uma coisa difícil de fazer e que muitas vezes pode ser de mau gosto. A gente tem receio Pode ser de mal fazer interpretado também, tá querendo se promover. Exatamente. E pode não ser. E hoje em dia seria das doações, de repente. Fui eu que doei tanto. Aí o cara vira notícia e não o caso. E eu tinha medo de abordar esse assunto e parecer que eu estava de alguma forma tratando a minha vida pessoal, que era algo que não tinha interesse público. Mas aí aos poucos eu entendi que nesse caso a minha vida pessoal poderia ter interesse público. Porque me dei conta que sempre que eu falava sobre isso em rodas menores, quem vivia o mesmo problema se sentia inspirado de alguma maneira, se identificava, e aí eu podia dizer, cara, olha só, no meu caso eu fiz isso, fui por aqui, fui por ali, e a pessoa se sentia de alguma forma acolhida e com vontade de buscar ajuda e de dar um outro significado para o que ela estava vivendo ali. É que tem um momento, cara, que o formador de opinião, quer queira ele ser ou não, porque às vezes o cara nem quer ser o trabalho ou leva a ser um formador de opinião, hoje em dia é influenciador, né, o nome. Tipo assim, de repente eu não sou influenciador, mas o meu trabalho me levou a ser, porque eu acabo influenciando. Todo mundo influencia pessoas. E aí... Em resumo, eu resolvi falar quando eu me dei conta que eu poderia ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Isso. Resumindo isso. Me dei conta disso, cara, tá na hora de falar. E o Potter me provocou ali de uma maneira muito sensível, claro. Sim. E eu toquei adiante. Não, e cara, foi... E olha que legal, a mesma internet que provoca o que a gente acabou de falar, ela também é a mesma que reverbera algo positivo, porque eu olhei na internet. Eu vi o corte, tá ligado? Eu não vi ao vivo e... Duda, justiça seja feita, eu preciso sublinhar isso que tu tá falando, tu tem toda a razão, que eu fiquei impressionado com o abraço que eu recebi, com o carinho coletivo que eu recebi naquele momento ali. Eu achei que eu pudesse sofrer, e estava preparado para isso de alguma maneira, algum tipo de rejeição. E eu não gosto muito de rejeição, eu também, Kelly, sabe como eu sou, eu tenho dificuldade, eu fico meio nervoso. Cara, eu achei que isso poderia ocorrer. O PG é nós há 10 anos atrás, o Pretinho. Não conta pro PG se alguém criticar, porque ele vai ficar mal. Não. Mas uma coisa é eu dar uma opinião, por exemplo, que envolve política e as pessoas não gostarem e me xingarem, isso é do jogo, tudo bem, como eu disse ali, a gente não pode se acadelar. Mas, assim, ser rejeitado pessoalmente, né, na minha vida pessoal, assim, eu tenho dificuldade mesmo, sempre tive. E eu tinha medo que isso ocorresse, que as pessoas me rejeitassem justamente por isso, ou por achar que eu estou colocando a minha vida na frente do interesse público, que não era a minha intenção, ou por achar que era inadequado eu falar sobre isso. E não, Duda, foi assim, olha, talvez 99% as pessoas me agradecendo por eu ter falado sobre isso e chegaram muita depoimentos gente dizendo que buscou ajuda a partir disso. Cara, eu fiquei muito feliz. Isso aí não tem preço, Duda. Isso não tem preço. Eu fiquei muito feliz. É uma coragem se expor desse jeito, né? Porque uma coisa é falar da vida pessoal, outra coisa bonitinha. Agora, eu falar nunca falei dos meus vícios no ar. Não, e ele tem muitos vícios, cara. Tem uns vícios até que eu acho que não sei se ele curou. Curou. Curou? Olha aí. Rinite. Mas tem um outro vício que é tomar conta do espaço alheio. Esse ele não conseguiu curar, né? Mas isso só faz bem, né, Duda? Aliás, só pra avisar, você que está vendo a gente tá com 4.000 pessoas vendo a gente. Tem daqui a pouco uma panquequinha de doce de leite. Ele tá fazendo, olha lá. Ele passou no Desco Atacado, pegou todos os ingredientes. Todos gaúchos. É verdade, todos os gaúchos, Manteiga é verdade. gaúcha, queijo gaúcho, É. massa gaúcha de panqueca, que mais? Que mais? Só o doce de leite que eu não achei gaúcho. Só. Olha aqui, tem um cara que mandou assim, Dudinha, pergunta aí, algum programa que vocês saíram no dia do timeline e notaram mudança no estado ou até mesmo no Brasil, alguma revelação, declaração que o programa provocou?
Claro. Ah, isso vários. O né? Moisés, posso contar a história do Moisés? Aí, Óbvio. Moisés. Esse foi um caso do PG. Agora eu tô de boca cheia. Caso Conta, meu, o né? Moisés. Não, a galera não bate e fala, porra, a Kelly come. Cara, eu como muito. As pessoas acham que é magra, né? Como pra caramba. Um beijo pro Gabardo. Tá vendo a Sabe o gente? que é o Gabardo? Que cozinha lá em casa. Ah, Coitado do Gabardo. Só isso, coitado do Gabardo. é? Manda, vai. Vai, eu ia falar uma coisa bem feia e não vou falar. Fala. Pode Eu falar. ia falar, daí vai viralizar e meu chefe vai me falar, o Gabardo cozinha, mas ele também come, né? E daí Ah, quem entender, entendeu. entendeu. Quem entender, entendeu. Entendi. O... Sim, um beijo Agora, pro Gabriel. Falando sério. O PG achou na cobertura da enchente em setembro No Vale do Taquari, né? em Lajeado, num abrigo, o caso do Moisés. O que era o caso do Moisés? Uma mãe estava amamentando seu filho, acho por isso que eu fiquei muito tocada, porque eu recente tinha voltado da minha licença, o Gabriel estava com 6 meses, e aquela mãe tinha uma outra filha, a Nayara, e a Nayara falou, ela chorava... Tem o quê? 11 anos? Eu acho que menos até. É. Sei lá, uns 10, ou, sei lá, 9, 10 anos. E ela chorava toda vez que ela ouvia o barulho do helicóptero, porque o pai dela tinha ficado em cima do telhado. Então ela chorava pensando, agora é o meu pai. Agora é o meu pai. E a gente não sabia se o pai dela estava vivo ou não, porque ele tinha ficado 2, 3 dias em cima do telhado. Ela, quando ouviu o helicóptero, achava que o resgate Ela ia tava correndo chegando pra buscar. devolver o pai dela. E ela Isso chorou. Num abrigo lá no Vale do Taquari. Quando o PG contou a história, eu chorei, o PG chorou, todo mundo chorou. E aí a gente falou, cara, vamos ajudar esse cara, né? E aí o Potter tem esse coração que talvez nem todos saibam, mas é a pessoa mais generosa que eu já conheci, disparado, É. né? Eu já morei em Brasília, é a mais generosa que eu já conheci. E o Potter falou, vamos dar o Pix. E aí a gente fez esse movimento. E tudo isso acontecendo, desculpa te interromper, com o Moisés em cima de algum telhado. A gente não tinha achado o Moisés ainda, então a gente não sabia se estava vivo ou morto. O Moisés estava num telhado, sei lá, exatamente. E tu lá. Fazia 3 dias. É. Ou 2 dias, eu não me lembro bem. Caramba. Daí o PG até vai pro Jornal do Almoço, mas o ouvinte perguntou, né, de que mobilizou. E aí a audiência inteira se mobilizou, inteira, e com o valor que o Moisés conseguiu pelo Pix, pelo que a gente ajudou, ele comprou uma casa nova, que não é na área, porque ali alagava, né, sempre. A guriazinha tinha síndrome do pânico, da outra enchente ainda, ela Nossa, ficava indo no pânico. E hoje, quando deu essa enchente, eu sei porque a gente segue e tal, a gente viu que eles estavam absolutamente seguros. Ah, Porque eles estavam numa outra área, numa casa master, né? Moisés se puxou, né? Não, é tua. É. Ah, é? Aham. Tô te falando. Melhor que a nossa. Eles estão bem. E compraram. Compraram Com com o dinheiro recursos da Da gaúcha. Dinheiro da dos gaúcha. ouvintes do Rio. Perguntou da transformação. A gente